equipe do abaixo-assinado contra a privatização dos Correios. Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, trabalhadores que nos acompanham pela web rádio Censura Livre. Peço licença para trazer o Economia Fácil versão reduzida, trazendo os destaques do noticiário econômico do dia, traduzindo para a linguagem nossa, cotidiano. Peço aí a ajuda de vocês dando like na live para fortalecer o projeto, também no vídeo do YouTube, e é claro, mandando aí a sua pergunta para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, para a gente esclarecer aqui no ar, tentando dissecar a notícia do que é mais relevante, ainda mais nesse momento, né, Antônio, de mistura de crise econômica com crise sanitária, né, crise de saúde pública. É o momento ainda mais importante para a gente tirar dúvidas aqui no ar. Antônio, contigo. Vamos ao destaque aqui do quadro Economia Fácil, versão reduzida, sempre na brilhante produção e apresentação do economista Almir Cesar Filho. Pacote contra a recessão tem efeito limitado. Por favor, Almir. Antônio, ontem a gente podia, por conta das notícias de ontem, a gente poderia aqui destacar hoje, por exemplo, novamente, incidentes na Bolsa de Valores de grande queda, né, de acionamento do circuit break, que era uma palavra desconhecida até semana passada do grande público, mas quase todo dia já está sendo acionado na Bolsa de Valores, quando uma queda ultrapassa 10%, e aí o pregão é suspenso por 30 minutos. Né? Nós tivemos um inédito circuit break acionado 2 vezes na mesma sessão, né, semana passada, e inclusive nesse episódio quase foi acionado pela terceira vez. Ontem foi acionado, meia hora depois que o pregão foi aberto, e quase foi acionado pela segunda vez. Né? Inclusive fechou a sessão no dia, fechou a 14%. Mas a Bolsa de Valores, a gente já conversou aqui, né, ela tem apesar de ser algo muito abstrato, ela tem até uma relação com o cotidiano do trabalhador e da trabalhadora. Mas nós vamos focar na notícia de hoje na questão do pacote de recessão. Né? Por que isso? Porque a queda nos Estados Unidos está muito mais limitada, porque o governo americano anunciou seu pacote de socorro como no mundo todo. Né? Além das medidas de emergência sanitária, os governos também anunciaram pacotes inclusive para disponibilizar recursos para as ações sanitárias, mas também para mitigar o efeito da paralisação econômica, né, e dos próprios prejuízos da devastação que a epidemia traz de um ponto de vista de ação humanitária, né, além, é claro, da paralisação da economia. O governo Jair Bolsonaro, ele tem um discurso ultraliberal de deixar as forças do mercado à condução da economia. Mas ontem, né, ele anunciou uma série de medidas para minimizar a recessão. É claro que ele fez esse anúncio depois de muita demora, vários outros governos, inclusive o governo menos castigado pela epidemia, nesse momento, já anunciaram medidas de impacto, inclusive, maior. Né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende injetar apenas 147,3 bilhões na economia nos próximos 3 meses, não é uma injeção imediata na economia. Então, o combate direto à pandemia, por exemplo, receberá apenas 4,5 bilhões de reais. 4,5 bilhões de reais. Né? Só para uma comparação, nos últimos dias, eu venho vendo muitas pessoas na internet
vendo, por exemplo, anunciando, pedindo, exigindo o fim do fundo eleitoral, né, o chamado fundão, que recebeu, inclusive, recursos extras nesse orçamento agora para 2020. Mas o fundão só é de 2 bilhões de reais, certo? Então é menos da metade, se ele fosse, por exemplo, cancelado, é menos que a metade que o próprio governo está anunciando de recurso imediato para as ações sanitárias, para as ações de saúde pública. O ministro Paulo Guedes admitiu que a maior parte dos recursos, por exemplo, desses 147,3 bilhões, são de remanejamentos de linhas de crédito e de antecipação de gastos, sem comprometer o espaço fiscal no orçamento. Quer dizer, ele não vai investir no orçamento com profundidade. Algumas medidas, como a liberação de metade do 13º salário dos aposentados e pensionistas, havia sido anunciado, por exemplo, semana passada. Então não é uma nova medida, né? Ele só juntou todas as medidas que ele vinha anunciando pingadinho num único anúncio, né? Uma única entrevista coletiva, por exemplo, né? Nesta segunda, Guedes afirmou que a segunda parcela do 13º também será antecipada. Isso é a única novidade. Mas são recursos que estavam previstos no orçamento já. O que ele vai fazer é só antecipar. Então, apesar do volume anunciado, as medidas parecem tímidas, tá bom, gente? Diante da recessão que se avizinha. Não é eu que estou falando. Não são os economistas ligados aos trabalhadores, os economistas críticos, os economistas de esquerda. Os próprios economistas ligados ao mercado financeiro, os economistas neoliberais, falam dos efeitos do coronavírus, do agravamento da epidemia sobre a economia. Eu vou citar aqui, por exemplo, um economista, que é o diretor técnico de EES, o Fausto Augusto Júnior, que sugeriu, em algumas reportagens, a adoção de uma decisão tomada na Itália. O governo e o Congresso Nacional, segundo o Fausto Augusto, precisam se debruçar sobre a pauta que garante o pagamento de 80% do salário por meio da Previdência Social para os trabalhadores que tiverem atividades paralisadas. É uma medida que precisamos colocar em prática no Brasil, é o que afirmou ele na Rádio Brasil Atual, né? E é uma medida que está sendo posta em prática lá na Itália, onde, é verdade, a situação da epidemia neste momento está mais grave, mas já mostra um caminho, né? É um bom exemplo que o Brasil deveria seguir, né, de medida de ação na economia para poder atender, garantir o pagamento daqueles trabalhadores por meio da Previdência, pelo menos pelo meio da Previdência Social, que tiver as atividades econômicas paralisadas, né? Isso, inclusive, é uma injeção de recursos, né? Cumpre duas modalidades de seguridade social, por um lado, mas, ao mesmo tempo, injeta recursos novos na economia, porque muitos trabalhadores vão ter suas atividades paralisadas e a geração de renda para eles vai estar comprometida. Para a população mais vulnerável, por exemplo, o governo anunciou apenas 80 milhões de reais. Nesse sentido, eu estou separando desses recursos, esses 147, não os 83, que é recurso para dar para as empresas e para os pequenos bancos. Quer dizer, é dinheiro público para banco, para socorrer o banco. Então, dinheiro público diretamente no trabalhador, na trabalhadora, especialmente no mais vulnerável. Da série de medidas, vamos destacar aqui rapidinho, tá? Antecipação pelo INSS do 13º salário, que é em torno de 23 bilhões em abril e igual soma em maio. Quer dizer, vai antecipar primeiramente a primeira parcela em abril e em maio a segunda parcela. Mas não é agora,
em abril, quer dizer, daqui a 2, 3 semanas. Antecipação dos abonos PIS/PASEP para junho, 12 bilhões. Então, ele vai antecipar o abono que iria sair de qualquer jeito. Incluir 1 milhão de pessoas no Bolsa Família, o que é algo em torno de 3,1 bilhões de reais, o que é muito pouco. E, na verdade, é aquelas pessoas que já estavam na fila e o governo, por uma incompetência malandra, né, para economizar, não vinha liberando, né, finalizando o cadastro dessas pessoas. Também, uma outra medida, valores não sacados do PIS/PASEP serão transferidos para o FGTS para permitir novos saques, algo em torno de 21,5 bilhões. Quer dizer, ele vai novos saques do FGTS, inclusive esvaziando o fundo, que é muito ruim, porque o fundo financia a construção civil. Então, quando a economia precisar reiniciar com o fim da epidemia, não vai ter recursos para financiamento da casa própria e para os projetos imobiliários e de construção civil do FGTS. Então, essa, inclusive, é uma medida péssima, certo? Porque é tirar de um lado e deixar vazio depois, quando a economia precisar. Para manutenção de empregados, o governo vai liberar 59,4 bilhões. Que consiste esses 59,4 milhões? Isenção por 3 meses das contribuições dos empresários para o FGTS, quer dizer, menos recurso ainda para o FGTS, 30 bilhões. Tudo bem que é o momento que as empresas estão com dificuldade de gerar caixa e pagar impostos, então não é uma medida de todo ruim. E da parte da União, né, tanto para o FGTS quanto a parte da União no Simples Nacional, 22,2 bilhões de reais. O Simples é a modalidade de impostos para a microempresa e para o empreendedor individual. O dinheiro deixará de ser pago por 90 dias, mas o valor será ressarcido em prazo ainda não definido. Quer dizer, as empresas vão ter que pagar essa isenção, mas só lá no futuro. No caso do FGTS, a equipe econômica informou que as contribuições em atraso poderão ser quitadas somente em 2021. Ele também falou uma redução de 50% das contribuições para o Sistema S por 3 meses. Sistema S é o SESC, SENAI, né? Essa redução é algo em torno de 2,2 bilhões de reais, segundo o próprio governo. Um programa de geração de renda, o PROGER, reforçará o crédito a micro e pequenas empresas, em torno de 5 bilhões, né? Então é empréstimo, é anúncio de empréstimo, tá? E simplificação das exigências para a contratação de crédito e a dispensa de certidão negativa de débito na negociação de crédito. E, por último, facilitação no desembaraço na alfândega de insumos e matérias-primas industriais. Quer dizer, as empresas vão ter facilidade para importar. Ora, importar é gastar dinheiro fora do país. Então, vocês veem que não é recursos novos na economia, tá? A sua maior parte é antecipação, e não é, por exemplo, recursos que o governo poderia injetar nesse momento em obras públicas, recursos para, por exemplo, contratar os trabalhadores autônomos que não vão ter formas de geração de renda nesse momento, pela paralisação, pela quarentena que o governo está exigindo como medida sanitária, mas poderia contratar esses autônomos para ajudar o Estado nos hospitais de campanha, barreira sanitária, distribuição de donativos. Então, o governo, nessa situação de emergência, poderia montar forças-tarefas contratando esses trabalhadores que não vão estar podendo gerar emprego nesse momento pela paralisação da economia, né? Por outro lado, lá na Itália, ele distribuiu uma forma de bolsa, né? Que é 80%
dos rendimentos desses trabalhadores, que era uma outra forma, né? 80% do salário. Então, também é uma outra forma de poder injetar recursos na economia imediatamente e fazer circular, né, recursos. Mesmo que o governo, nesse momento, mesmo que nesse momento o governo está exigindo que as pessoas não vão para a rua, com isso não trabalhem, mas você está gerando recursos para poder gerar fonte de renda para essas pessoas. E, ao mesmo tempo, você não evita uma paralisação excessiva da economia, porque elas vão estar gastando, né? Então, com o gasto delas sendo bancado pelo governo, a economia não paralisa de todo, certo? Agora, para finalizar, Antônio, para não ficar muito longa, né, e amanhã até eu aprofundo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não anunciou recursos para atender o pleito dos governadores, o pedido dos governadores. Os governadores pediram à União a liberação de 50 bilhões para atenuar os efeitos da crise econômica nas arrecadações dos estados, né? Essa discussão, esse valor, os estados, os governadores chegaram depois de uma rodada de fóruns virtuais, né? Inclusive uma fala do governador Wilson Witzel, que é um cara que eu não reivindico, mas que fez uma fala que eu acho que é precisa nesse momento. Não há como suportar a crise econômica de arrecadação dos estados sem que a União venha socorrer. É a única que tem recursos, né? Como o bolo tributário brasileiro, boa parte dela é da União, mais de 70% dos tributos é arrecadado pela União. E, além disso, a União controla a emissão de títulos públicos e a União detém o Banco Central, que é um banco emissor de crédito, é um banco que cria moeda. Não estou falando emissão, não estou falando Casa da Moeda, imprimir moeda, mas cria moeda, porque é um banco que empresta aos outros bancos, né? É ela a fonte que poderia gerar esses 50 bilhões. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro vai perder 10 bilhões devido aos efeitos do coronavírus na economia e a queda no preço do barril do petróleo. Então, esses 50 bilhões, por exemplo, os estados precisam ir imediatamente para as suas próprias ações de mitigar o impacto econômico. E os recursos que o ministro Paulo Guedes anunciou ontem à tarde não atentam para isso. E, por fim, né, a Bolsa não reagiu ao anúncio do governo. Vários economistas que eu tenho alguma conexão afirmam, inclusive, porque é um anúncio muito tardio, era para ter sido feito há vários dias, e não é no montante suficiente e não é também injetando nos pontos chaves que poderiam evitar a paralisação da economia, tá bom? Ele não teve um impacto, né, para desacelerar a queda da Bolsa, não à toa que a Bolsa fechou em 14%, certo? Os próprios rentistas, muito ligados à lógica neoliberal, percebem que é muito pouco as ações do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes insiste em falar muita bobagem, né? Passar um ar falso de tranquilidade, sem mostrar a energia necessária para uma ação emergencial na economia, certo? E também o próprio papel do Bolsonaro diante da crise, que é muito ruim, né? Fala muita bobagem, participou lá do protesto de domingo, né? Não mostrando uma confiança, uma estabilidade e uma liderança no momento de grave emergência nacional. Então, isso não gera um impacto positivo, muito pelo contrário, gera um impacto negativo. As próprias ações econômicas lá nos Estados Unidos, que são muito maior, um espectro, né, um escopo muito maior, não geram um impacto suficiente. Imagina essas ações pífias aqui no Brasil, tá bom? Por isso,
eu comecei o destaque do dia dizendo que o pacote tem um efeito limitado, para ser generoso com o governo, né? Porque ele só antecipa gasto e adia impostos, mas não mexe no orçamento fiscal. Então, para encerrar, é preciso que as amarras que levam o constrangimento do governo a não mexer no orçamento fiscal. Então, era preciso revogar a emenda constitucional que cria o teto do gasto público, né, com urgência, porque ela sim, e suspender a tramitação de qualquer reforma neoliberal, especialmente que mexe no orçamento fiscal, né, lá no Congresso Nacional, tá bom? Então são medidas urgentes para permitir flexibilidade e gerar os recursos necessários para as ações, tanto de combate à pandemia de coronavírus, como para evitar a paralisação da economia. Antônio, contigo. Almir, muito obrigado pela sua participação e um excelente dia, amigo. Obrigado, meu amigo. Estou aqui à disposição para qualquer emergência, tá bom? Se você precisar aparecer uma nova notícia que impacte na economia, estou aqui, tá bom? Para você e para os nossos ouvintes. E, é claro, aqueles que pegaram a gente pelo meio do caminho, essa live vai ficar salva, né? No Facebook. A gente pede para vocês darem like, compartilhar nas suas páginas pessoais, em grupos. E a gente também vai subir para o canal do YouTube o mais urgente possível. Se inscreva lá no canal do Economia Fácil no YouTube ou da Web Rádio Censura Livre. Tá bom, Antônio? Então, até a próxima participação. Boa sorte aí. Tchau, tchau. Um grande abraço. Um abraço. Economia é fácil. Versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho. Vamos dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco a gente volta.